Fala pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu trago para vocês uma dica muito legal de como ventilar os pacientes que têm fístula broncopleural, especialmente as fístulas de alto débito. A gente sabe que alguns pacientes são muito desafiadores, no dia a dia, e que é difícil a gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha e tentar ventilar todo mundo igual. Então, por isso que a ventilação mecânica ela é tão importante que a gente aprenda e não que a gente decore. Porque não importa, às vezes o paciente, ele acaba saindo de alguns protocolos porque ele tem mais de uma condição aguda, mais de uma patologia, a gente acaba precisando realmente pensar e tentar individualizar o cuidado daquele paciente. Inclusive, isso me lembra um paciente que eu recebi recentemente num plantão, em um dos hospitais que eu trabalho, um paciente muito grave, vítima de um politrauma, um moto versus alto. Esse paciente, ele, além dele ter um TCE grave, que a gente já sabe, que inspira cuidados muito específicos do paciente neurocrítico, ele tinha, sim, uma fístula broncopleural de alto débito. E eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas são condições, de manejo bem antagônicos. Porque para você manejar bem uma fístula, a gente vai estar tratando disso nesse post, basicamente o que você tem que fazer é ventilar o paciente com os menores volumes correntes possíveis, as menores pressões de via aérea possível, e nesse sentido a gente inclusive vai ter que tolerar uma certa hipercapnia permissiva. E o paciente com um TCE grave, a gente sabe que a gente não pode deixar o doente com PCO2 aumentado, PCO2 elevado, porque tem um efeito vasodilatador cerebral intrínseco ao CO2, que vai culminar com aumentos de pique. Pessoal, então eu trouxe esse caso exatamente para ilustrar o como é difícil, como é desafiador, no nosso dia a dia, a gente tentar colocar o paciente em caixinhas, em protocolos. A gente sabe que, por exemplo, no exemplo desse paciente, o desejável seria que a gente ventilasse o paciente da forma mais gentil possível, para não alimentar a fístula, não alimentar o débito pela fístula. E por outro lado, isso envolveria, a gente tentando deixar o doente numa hipercapnia permissiva. Isso, por outro lado, não seria tão interessante para o manejo da hipertensão intracraniana, para os níveis de CO2. A gente sabe que quanto maior o valor do CO2 do doente, maior a vasodilatação cerebral, maiores são os valores de pressão intracraniana e menor é o valor da pressão de perfusão cerebral, que é o que a gente mais quer defender ali para o neurocrítico. Então, vamos falar um pouquinho de como ventilar, então, um paciente com fístula broncopleural. Vamos imaginar que esse paciente só tem isso, que acho que fica mais fácil nesse primeiro momento. A primeira coisa é a gente se perguntar o que é uma fístula broncopleural. Basicamente, é a comunicação entre a árvore brônquica e o espaço pleural, a cavidade pleural. E isso, em geral, quando a gente tem uma fuga aérea persistente, então a gente define isso, seria essa comunicação entre a árvore brônquica e o espaço pleural com fuga aérea persistente. Isso é uma fístula broncopleural. Quais são as causas do paciente ter isso? Em geral, o mais frequente é pós-ressecções pulmonares, então acho que os profissionais que acabam convivendo com pós-operatório de cirurgia torácica acabam vendo mais, especialmente nas cirurgias ali de ressecções pulmonares, mas também os pacientes pós-trauma, como esse paciente que eu acabei recebendo há poucas semanas aí na UTI. A síndrome de desconforto pode gerar, a gente sabe que pneumonias necrotizantes podem gerar, a gente sabe que o pneumotórax espontâneo pode gerar uma fístula broncopleural, então a gente tem que estar atento a isso. E aqui vem a primeira dica importante, que eu queria dar para vocês, é como reconhecer que o paciente tem uma fístula broncopleural. É claro que se o paciente ainda não está drenado, a primeira consequência clínica do doente vai ser um pneumotórax, e quando a gente tem um defeito pleural muito grande, a gente sabe que a fuga aérea vai acabar sendo proporcional a isso, e vão ser pneumotórax grandes, um grande colapso, provavelmente aquele pulmão vai estar completamente colapsado, então certamente o paciente vai ter sinais de pneumotórax hipertensivo, especialmente se ele já estiver em ventilação mecânica. Mas o que eu queria trazer para vocês seriam as dicas caso o doente já esteja em ventilação mecânica, que ele está evoluindo com a fístula, com um defeito ali, uma fístula pleural. E aí, pessoal, como é que a gente faz para reconhecer, então, que o paciente tem uma fístula broncopleural? Fora toda a clínica do doente, óbvio que você tem que examinar o paciente, vai procurar enfisema de subcutâneo, pneumomediastino, o próprio raio-x de tórax, se não deve ser, óbvio que a gente sabe que um pneumotórax ele tem que ser diagnosticado pela clínica e não esperar o exame de imagem, mas é claro, tem tudo isso que pode te ajudar a evidenciar que tem alguma coisa ali. Mas, fora isso, o principal, o que mais acontece com o doente em ventilação mecânica quando ele tem uma fístula broncopleural, no caso, é uma alteração VQ, uma piora da relação VQ do paciente e uma piora da hipoxemia.
No caso da PIP, por exemplo, pode ser que o paciente nem sequer consiga manter a PIP que você setou, porque vamos lembrar que qualquer pressão dentro, né, do alvéolo, ele vai acabar sendo a relação entre o volume que está contido ali, né, e a complacência do alvéolo naquele momento. E como a gente tem uma fuga aérea, o volume reduz, muitas vezes a PIP vai ser inferior à PIP que você setou. E aí, qual vai ser a consequência disso, né? Basicamente, o paciente ele vai ter uma piora da hipoxemia pela alteração VQ, né? A piora do distúrbio VQ. Mas o paciente vai ter também um outro problema, que é o manejo inadequado do CO2. A ventilação alveolar vai ficar prejudicada, ele está perdendo uma parte do volume que estaria ali, conseguindo fazer a troca do CO2 com o capilar alveolar. Esse volume, né, que estaria ali fazendo essa função, está sendo perdido pela fístula. Então, isso é um desafio a mais no manejo desses pacientes. Você tem que conseguir fazer uma ventilação efetiva, não só para conseguir manter o paciente melhorar, né, a hipoxemia, mas também conseguir fazer com que ele elimine, né, o CO2 para não ter um grande problema de acidose respiratória. Bom, então quais são as pistas que a gente pode ter olhando para o ventilador que o paciente tem uma fístula broncopleural, né? Porque muitas vezes o paciente ele está em ventilação mecânica quando ele desenvolve essa condição, até porque a pressão positiva ela piora, enfim, ela pode ser até a causadora de uma fístula broncopleural. A gente viu bastante isso no COVID. Então, uma das pistas, né, no caso, vai ser vocês olharem o valor numérico, a diferença numérica do valor do volume corrente inspirado para o volume corrente expirado. Muitos ventiladores, acho que a maioria, acaba mostrando isso para a gente, essa diferença ali do valor inspirado para expirado, que em geral é muito pequena. Essa diferença vai ser maior, claramente, né? E proporcional claramente também ao tamanho da fístula, né? A gravidade da fístula. Uma outra coisa que dá para fazer é olhar o traçado da linha, né? Do formato de onda do fluxo, né? O fluxo inspiratório, a gente sabe que o fluxo no ventilador, a área sobre a curva dele vai demonstrar para a gente qual que é o volume, né? Porque fluxo é volume dividido pelo tempo. E como todas as curvas do ventilador elas estão dando aquela variável pelo tempo, a área sobre a curva do fluxo nada mais é do que o volume. Se você vai comparar, assim, até visualmente, como que tá a área sobre a curva do fluxo ins para a área sobre a curva do fluxo esse. Se elas forem muito diferentes, é claro que o volume ins é muito diferente do volume esse. Esse volume está sendo perdido por algum lugar. Isso, em geral, pode ser sim. Pode ser uma fístula, mas pode ser também vazamento fora do pulmão. Pode ser ali no próprio tubo, no circuito, pode ser alguma coisa assim. Mas você vai procurar um vazamento quando você encontrar, né, uma curva de fluxo ins muito diferente na área sobre a curva de um fluxo expiratório no ventilador. A última coisa que vocês podem fazer é dar uma olhada na própria curva, né, no traçado da curva de volume, que em geral é a última, né, dos ventiladores. Depende, você pode colocar na ordem que você quiser, mas em geral ela fica embaixo. E a curva de volume, quando existe um vazamento, ela não volta para o basal, não volta para a linha de base. Vai haver um degrau. Esse degrau ele é bem sugestivo de que está havendo algum vazamento. Também não necessariamente esse vazamento precisa ser uma fístula. Ele pode ser, por exemplo, um cuff que está desinsuflado. Você vai buscar saber qual que é a causa desse vazamento. Mas isso é uma dica de que está tendo algum vazamento, que teoricamente o ventilador é um circuito fechado. Todo volume que entra deveria sair. Se não está saindo, você tem que buscar um vazamento em alguma parte. Pode sim ser uma fístula broncopleural. Bom, e para ensinar vocês a ventilar um paciente com fístula, eu não queria que vocês decorassem. Então, para vocês entenderem, vocês têm que saber o fluxo de ar pela fístula vai ser proporcional. Então, o fluxo de ar pela fístula ele vai ser proporcional ao defeito da pleura visceral, mas também à pressão média das vias aéreas e à pressão transpulmonar. Bom, eu trouxe essa equação aqui para mostrar para vocês, basicamente, né, como a gente vai raciocinar em cima da pressão média de via aérea, né, o que aumenta a pressão média de via aérea, que basicamente vai ser a pressão inspiratória do doente, né, óbvio, quanto maior for a pressão inspiratória, isso pode ser através da pressão que você setar, se você utilizar o modo pressão controlada ou a partir do volume que você colocar através do modo volume controlado. Menos a pressão na expiração desse paciente, que nada mais é do que a PIP, né? E também ela vai ser proporcional ao tempo que você... como que vai estar dividido esse ciclo respiratório desse paciente. Se você deixar o doente mais com tempos inspiratórios mais aumentados, é claro que durante a inspiração a pressão média de via aérea é maior. Então, você está puxando a pressão total média de via aérea para ser um pouco maior se esse paciente tiver tempos inspiratórios mais prolongados. Daí já vem uma das dicas de como ventilar o paciente com fístula, que são tempos inspiratórios curtos, tá? Mas tudo baixo. PIP, a pressão inspiratória baixa, PIP baixa,
tempo inspiratório. Essa outra equação aqui de baixo, a equação 2, o que ela mostra pra gente? Que basicamente o fluxo, né, o fluxo de ar pela fístula, ele vai ser diretamente proporcional à diferença da pressão média de via aérea menos a pressão pleural, que isso é um gradiente pressórico, é claro, quanto maior for esse gradiente, maior vai ser o fluxo, isso é a lei de Ohm, né? Também é diretamente proporcional ao raio do defeito da pleura visceral e ele é inversamente proporcional tanto à viscosidade desse ar, né, que vai oferecer uma resistência à saída desse ar, né, mas também inversamente proporcional ao comprimento, né, da fístula, tá bom? Bom, e se você compreendeu isso, você sabe ventilar um paciente com um pulmão com a fístula broncopleural. Basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai limitar o volume, porque é óbvio que o volume, quanto maior for o volume, maior vai ser a pressão média das vias aéreas. Então, o que se sugere, né, o que se fala em literatura é 4 a 6 ml por quilo. É claro que para isso, muitas vezes, você vai ter que aceitar uma hipercapnia permissiva, por isso que eu comentei que naquele doente lá do TCE grave são coisas antagônicas que a gente está buscando no mesmo paciente, tá? Muitas vezes a gente tem que fazer esse trade-off, tem que aceitar, descobre o pé para cobrir a cabeça, né? Essa velha máxima aí da medicina. Outra coisa, frequência respiratória baixa. Por quê? Por que frequência respiratória baixa? Porque quanto menor a frequência respiratória, em geral, maior o tempo expiratório. E se eu tenho um tempo expiratório elevado, eu consigo deixar o doente no momento que ele está com a pressão mais baixa por mais tempo. Então, a pressão média total das vias aéreas, ela cai. Por esse motivo, então, a gente vai escolher, né, tentar deixar o paciente com PIPs baixas. A gente sabe que muitas vezes, se o doente, por exemplo, tiver uma síndrome de desconforto e tiver uma hipoxemia refratária, às vezes é difícil você deixar o paciente com PIP de 5, mas é aquela coisa, a gente tá passando para vocês mais ou menos o que seria o ideal, nem sempre vai ser o possível da gente entregar. Outra coisa, certamente você vai retirar pausas inspiratórias, né, coisas que vão, né, medidas que aumentem o tempo inspiratório desse paciente, lembrando que tudo que aumenta o tempo inspiratório vai aumentar a pressão média via aérea, então aumenta o gradiente, né, de fluxo pela fístula. Tá? Outra coisa que você tem que tentar fazer é deixar o doente em respiração espontânea, se possível. Qual que é o racional disso? Quando você ventila o paciente com ventilação espontânea, a pressão pleural negativa que ele está gerando acaba gerando pressões médias de via aéreas menores para o mesmo volume corrente. Ou seja, se você for entregar o mesmo volume corrente do paciente em modo controlado e um modo assistido, no modo assistido a pressão média de via aérea geral, como eu estava falando sobre a questão da ventilação espontânea. Por que é interessante colocar esses pacientes em ventilação espontânea o mais precocemente possível? Porque para conseguir um mesmo volume corrente, se você estiver ventilando um paciente, né, com modo controlado ou com modo espontâneo, o mesmo volume corrente nesse mesmo pulmão, nessa mesma complacência, vai gerar uma pressão média de via aérea bem menor no modo espontâneo. Então, isso vai ser bem interessante para o manejo da fístula. Isso a gente vai mostrar lá na aula da semana que vem, na live de modos básicos de ventilação mecânica, não deixa de conferir. Bom, aí você pode me perguntar, tá, mas eu não tô conseguindo lavar CO2 suficiente com essa ventilação ultraprotetora da fístula aí. Bom, gente, é por isso que muitas vezes essa avaliação desse paciente, ela é multiprofissional, né? Você vai acabar chamando o seu colega da broncoscopia, o seu colega da cirurgia torácica e vai avaliar, né, qual seria a melhor forma de conduzir esse caso. Por exemplo, existe indicação de você fazer uma ventilação independente, ou seja, você coloca um tubo orotraqueal com duplo lumen e ventila cada pulmão com um volume corrente diferente, pode ser que você precise fazer isso. Não, pode ser que você precise usar um bloqueador endobrônquico, né? Ou pode ser que você precise do pessoal da broncoscopia para colocar uma válvula endobronquica unidirecional. Então, aí são outros detalhes que o caso pode ser que venha a precisar, mas a gente está falando aqui de uma forma meio geral, né? Que com certeza já vai ajudar vocês na maior parte dos pacientes. Pessoal, e se esses conceitos que eu acabei trazendo hoje, né, sobre fístula, ainda estiverem muito... A sensação de vocês é que ainda está muito distante, né, que ainda existe muito conhecimento que vocês precisam adquirir antes de compreender tudo isso, não deixem de conferir a live do dia 22/6. É uma aula de modos básicos de ventilação, mas que vai construir muitos conceitos que vão ser muito importantes para que vocês consigam voar solo e consigam compreender e não decorar nenhum outro conceito que vocês porventura venham a precisar sobre os pacientes de ventilação mecânica. Então, eu encontro com vocês no dia 22/6 na live no YouTube, tá bom? Na quinta-feira que vem. Um abraço.